Olá, seja bem-vindo ao programa Espaço Aberto para a Saúde. No programa de hoje vamos falar sobre humanização. A humanização é uma política sempre discutida pelas pessoas, principalmente no mundo atual, onde se percebe a precariedade no atendimento e nas relações entre os seres humanos. O processo de humanização implica na evolução do homem e tenta identificar e adequar as suas aptidões através de interação com o seu meio. Sempre que ocorre humanização, criam-se vários vínculos e condições para que os trabalhadores e os usuários dos serviços de saúde se integrem e se sintam melhor. No programa de hoje, nós vamos conversar aqui com a psicóloga Paula Camargo. Ela é mestre em Psicologia Clínica pela PUC e trabalha na rede Place de Cuidados Extensivos. Obrigado, Paula, pela sua participação. Obrigada a vocês pela oportunidade de trazer um pouquinho da nossa experiência da rede Place dentro dessa temática humanização tão pouco discutida, né, no nosso ambiente social. Nós que agradecemos. Então, Paula, na sua opinião, por que a gente sofre tanto com essa carência de humanização na saúde hoje? Acho importante, antes de falar da carência, poder falar um pouquinho do termo humanização, né? Humanização vem do conceito de humanismo e tem toda uma perspectiva de evolução histórica, né? Dentro da ordem, da cronologia histórica, da construção de mentalidades, né? E falando em mentalidades, a gente vai estar falando em atitudes sociais também. E aí, dentro desse processo que começa desde a Grécia Antiga, a gente vai passando pela era do Renascimento, pela era do Iluminismo, até chegar à modernidade, né? A era moderna, que para a gente hoje é um marco no sentido de que a partir daí é que foi construída essa desigualdade em relação ao trabalho, né, que se faz com o conhecimento técnico e científico, aliado ao conhecimento emocional. Por que isso? Mais ou menos por volta do século XIX, nós temos o ingresso do processo de medicalização, né? Então, a gente tem a construção das instituições hospitalares e para poder destituir um pouquinho do lugar, né, do cuidado vinculado ao morrer, cria-se um novo paradigma que vem a ser a hospitalização com o papel de curar. E a partir disso, né, o foco ficou todo voltado para a questão das intervenções, do conhecimento científico, né, e isso terminou destituindo um pouco a questão da subjetividade. Então, quando você me pergunta da carência, né, hoje eu diria a você que um dos maiores problemas que nós encontramos nessa relação, né, prestador de serviço de saúde e usuário, vem a ser a destituição desse lugar, vem a ser a ausência, né, de eu poder estar diante do outro como um ser humano. E não como um número de prontuário, e não como um procedimento a ser feito, e não como alguém que precisa ser, eu vou botar entre aspas, consertado. Interessante isso, que veio então de uma coisa social, né? Uma transformação que veio através dos séculos, modificando, veio a medicalização para que as pessoas acabaram se tornando mais duras, né? Esquecendo que são seres humanos. É interessante que quando a gente se remete um pouquinho à história, né, a construção da mentalidade social, ela se dá primeiro pela consciência coletiva, né, e a partir daí a gente começa a desenvolver uma consciência individual. Chega a ser até um pouco estranho a gente pensar nisso, né? Mas a gente vai estar, quando a gente fala da consciência coletiva, a gente vai estar falando de padrões herdados, a gente vai estar falando de condicionamentos, né? Como se o grupo de pessoas funcionasse o tempo todo em cima daquilo que se costuma fazer e não em cima daquilo que eu penso, né? E aí
Em decorrência disso, quando a gente entra, né, na era da medicalização, termina-se destituindo esse lugar do que eu penso. Por quê? Porque, de modo geral, o cuidado, lá no início do século XIX, ficava muito focado a ideia de cuidar de quem está morrendo, né? E aí, para a instituição hospitalar que precisava se sedimentar, isso não era importante. Era importante ter a técnica. Tá? E a partir desse olhar, a gente destitui, então, o lugar do curar, que fica vinculado à unidade hospitalar, e o lugar do cuidar, que fica solto. E como que fica assim, a sua atuação lá na Rede Place? Qual o diferencial que você observa no cuidado das pessoas lá? Porque a gente já falou aqui, já teve programas sobre a Rede Place, que é uma forma diferente de cuidar, né? Com menos tecnologia e mais contato humano. Como que você vê isso lá, como psicóloga? Olha, acho que é importante poder trabalhar, assim, o conceito do Place é um resgate desse ato de cuidar. E eu digo resgate porque, embora a gente traga, sob o ponto de vista instintivo, né, a nossa natureza, ela tem essa questão do cuidar, a gente nasce, né, a gente tem uma rede de cuidar. Né? A gente já né? nasce com essa Então, ideia. já começa a criar dentro do psiquismo humano, né, assim, existe alguém que me dá algum tipo de assistência, né? Evidentemente que ao longo do desenvolvimento, ao longo da história de cada um, a gente vai encontrando várias formas desse cuidar, tá? Nem sempre é um cuidado humanizado, ele pode ser um cuidado desumanizado também. Então, quando a gente vai falar do Place, a gente vai falar do resgate desse cuidar. E esse cuidar, ele envolve 3 formas, né, dentro da Rede Place. O cuidado de fim de vida, que são esses pacientes que chegam já com doenças crônicas degenerativas em estágio avançado e que não existe mais nenhuma perspectiva sob o ponto de vista da terapêutica e sim do cuidado, né? Poder estar olhando um pouquinho essa abordagem do cuidado paliativo, que é algo que está vindo com toda a força. Nós temos os cuidados continuados, que geralmente abrange esses pacientes que têm essas doenças crônicas degenerativas, mais sob o ponto de vista neurológico, né? Então, são pacientes com demência, pacientes que têm demências vasculares, pacientes com esclerose lateral amiotrófica, ou seja, são doenças progressivas, mas que não necessariamente estão vinculadas a um fim de vida. E temos o cuidado de reabilitação, que são esses pacientes que chegam com uma proposta de recuperação, sob o ponto de vista motor, né? E que a gente também contempla nessa abordagem. Quando você fala da atuação do serviço da psicologia, o olhar da psicologia, ele vem a ser o quê? Você recebe esse paciente e você não recebe só ele sozinho. Você recebe ele, você recebe a família, você recebe a rede, né, que está ali dando suporte dentro dessa atuação do cuidado. E você também recebe as demandas da equipe. Tá? Então, o trabalho da psicologia na Rede Place, ela tem um olhar ampliado, né? Implica muitas vezes numa abordagem individual, numa abordagem de grupo, implica num acompanhamento, às vezes implica num momento apenas do escuta, num momento de um estar presente. Isso, né? É muito importante da parte de humanização, né? Com certeza. De você ouvir e tal, reconhecer o outro ser humano ali em suas necessidades. E como que você vê, por exemplo, esse termo, né, que a gente começou a falar, você trouxe uma explicação histórica sobre o termo humanização. Você acha esse nome correto, já que todos os nossos atos são humanos? Pois eu achei um pouco tendenciosa essa questão, porque eu acho que o conceito de humanização, ele é correto sim, né? Porque ele visa a busca de um equilíbrio, né? Como eu disse a você anteriormente, entre conhecimento científico e conhecimento emocional. Isso pressupõe, né,
o estar fora, ou seja, é o conhecimento que eu tenho para poder olhar o outro, e o estar dentro de mim, é o meu autoconhecimento também. Ou seja, o quanto eu suporto, o quanto eu consigo lidar com o cenário da dor, do sofrimento, da progressão de um adoecimento. Então, assim, o termo em si, né, olhando sob o prisma de um entrelaçamento, ele é correto. O que eu fiquei pensando, refletindo, foi a questão do ato humano, né? Porque pressupõe que todo ato é humanizado, e nem sempre. Nós temos atos desumanos também. Praticados, né? Por humanos. Praticados por humanos. E isso, né, talvez reforce um pouquinho o estágio ao qual nós chegamos hoje na área de saúde. Porque a grande queixa, né, do usuário, a grande queixa do profissional de saúde também é isso, né? É essa falta de valorização, essa falta de reconhecimento, né? Essa falta de um lugar onde ele possa compartilhar, né, o seu aprendizado, a sua dor, o seu sofrimento. Ele não está isento. Como você bem falou, né, Paulo? Existe também essa demanda interna, que seria a demanda dos trabalhadores, que para eles, né, exercerem um bom trabalho, eles teriam também que ter um acolhimento, né? Eles também são seres humanos. Né? Sim, na verdade a gente vai estar falando do quê? A gente vai estar falando de acolhimento, de comunicação, a gente vai estar falando de empatia. Né? Então, são ferramentas que nós precisamos trabalhar primeiramente dentro de nós. Como é que eu posso lidar com o outro se eu não me reconheço? Porque uma coisa interessante do PLACE é que assim, muitos ex-alunos meus trabalham lá. Né? E eu chamo muita atenção para esse hospital porque é uma forma diferente de cuidar e tratar as pessoas. Né? Senão ele não estaria aparecendo tanto na mídia. E as pessoas se recuperam de uma forma muito rápida. E os alunos, às vezes, me dão retorno de pessoas que vão para lá como tratamento paliativo, que iriam para morrer, né, dizemos assim, terminal, né, que não é o termo mais correto, mas seria fora de possibilidade de cura, e acabam se recuperando e indo para casa. Sim. Isso é que eu acho incrível, né? Isso é uma coisa comum, isso acontece lá. Isso acontece, e eu diria a você, né, dentro do substrato psíquico, acontece justamente pelo modo como a gente acolhe esse paciente, como a gente acolhe essa família, e de poder estar olhando no sentido de fazer o reconhecimento do que de fato esse indivíduo necessita. E aí a gente vai estar falando de necessidades humanas. Para que eu possa olhar o outro, né, reconhecendo a necessidade dele e averiguando, né, a viabilidade dessa necessidade ser suprida ou não, né, eu minimamente preciso saber estar ocupando o meu lugar, né, seja como psicóloga, como enfermeiro, seja como fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, nutricionista. O trabalho, né, interdisciplinar lá também é algo que é bem marcante, significativo, né? Sim, porque muitas vezes, né, dentro dessa abordagem interdisciplinar, o paciente chega e a carência dele não necessariamente é pela área da psicologia. Ele vai ter, digamos assim, a necessidade dele é uma recuperação motora e que a psicologia entra na medida em que ele se sente desestimulado ou descrente a imaginar que ele pode alcançar algum tipo de desafio, de ganho funcional. Né? Então, o que a gente faz? Todo o planejamento ele é personalizado, né? O planejamento terapêutico. E aí a gente vai adequando, né, a essa necessidade e aliando esse conhecimento técnico-científico de cada área de saber. Muito interessante. Então, Paulo, a gente tem agora um momento que são as nossas perguntas por e-mail. Então, vocês que têm pergunta pra gente, é só mandar espaçoabertosaúde@gmail.com. A gente tem uma pergunta aqui, que é, né, do Luiz, do Rio de Janeiro. Qual a importância para o paciente que o enfermeiro seja humanizado em seus cuidados, do ponto de vista espiritual, para a recuperação do paciente? Aí eu acho que tem dois aspectos importantes, né? Primeiro, o papel da enfermagem, ele é crucial nessa relação do vínculo terapêutico. Por quê?
O profissional enfermeiro é o profissional que está a maior parte do tempo com o paciente, acompanhando o cenário de vida dele, acompanhando a dinâmica das relações, acompanhando o tratamento. Então, digamos assim, ele está junto, ele está ali em tempo integral. Só que a gente precisa desconstruir um pouquinho a ideia do enfermeiro apenas como uma função de exercer uma tarefa. Ele é um ser humano que sente, que se envolve, que se vincula, né? E que também torce pela recuperação daquele paciente. Quando a gente vai falar do ponto de vista espiritual, a gente precisa sair um pouquinho do olhar de espiritualidade e religiosidade, né? Pensar no enfermeiro no ponto de vista espiritual é pensar no enfermeiro, o sujeito dotado do universo pessoal dele, da sua história, né, dos seus objetivos, do seu conhecimento, do seu afeto. Né? Então, quando a gente tem esse trabalho em conjunto, justamente por ele ser a pessoa-chave do processo, porque né? Às vezes as pessoas imaginam que seja a figura do médico. Não, muitas vezes a pessoa-chave é o enfermeiro, justamente por estar ali em tempo integral. Uma aproximação também de histórico, fazer uma avaliação sempre contínua, né? Se comunicar com os outros profissionais de saúde. O tempo inteiro. Né? Na verdade, se a gente for imaginar dentro de uma estrutura institucional, né? Você tem vários profissionais, os profissionais têm uma carga horária, mas a enfermagem ela é um contínuo. Troca o plantão, mas sempre tem um enfermeiro ali do lado do paciente. Né? E o enfermeiro muitas vezes acolhe as angústias, a dor, o sofrimento, as dúvidas. Né? Então, essa troca ela é muito rica e é peça fundamental no processo de recuperação do paciente. Interessante. Tem uma outra pergunta aqui, do Sérgio Rossi, do Rio de Janeiro. O que significam cuidados extensivos? Bom, esse olhar de cuidados extensivos, ele vem com uma proposta de criar um novo paradigma. Né? Conforme a gente já conversou aqui, o modelo de instituição hospitalar focado na cura tem mais ou menos a seguinte lógica. Você entra no hospital, faz o tratamento, obteve o resultado, alta hospitalar. Pronto. Né? Então chega e só, tá de alta, vai embora. Acho que está curado de tudo, né? Exatamente. E muitas vezes o paciente assim, como assim? Vou embora para onde? Como? De que forma? Como é que é isso? Cuidados extensivos têm um olhar, né, de poder preparar, tá, tanto o paciente quanto o seu familiar para o processo de transição. A transição do contexto hospitalar para domicílio ou, em alguns casos, para instituição de longa permanência. Isso fica muito a critério da decisão familiar. Mas o fato é que a gente tem um olhar, né, de que o cuidado não cessa numa internação hospitalar. Ele se estende. Né? O paciente e a família saem com uma orientação, né, de como manter os cuidados recebidos dentro da rede classe, uma orientação de como conduzir em algumas situações de intercorrência ou de que profissionais podem vir a buscar para dar a continuidade, né, no ganho funcional desse paciente. Então, na verdade, o cuidado extensivo vem com uma forma de uma continuidade. É como se fosse também, como você colocou, a transição e também a continuidade desse cuidado, né? Sem dúvida. Que muitas vezes não é o fim, né, do tratamento. Não, não de forma alguma, até porque cuidado não tem fim em si mesmo. Então, uma outra pergunta aqui de Elaine Santos, do Rio de Janeiro: por que hoje em dia somos tratados tão mal, seja na rede pública ou privada? Eu atribuo, né, várias questões relacionadas à equipe de saúde, propriamente dito, né, porque assim, a gente sabe, né, dessa ausência desse reconhecimento, dessa ausência da valorização do profissional de saúde, dessa ausência de um espaço de escuta para esse profissional, né?
a gente tem índices de burnout elevadíssimos, índices de absenteísmo elevadíssimos, né? Profissionais sofrendo de depressão, de ansiedade. Então, assim, essa falta do cuidado do próprio profissional de saúde e que termina, né, quando chega nessa relação da equipe com o usuário, né, o descontentamento do profissional é tão grande que ele termina projetando, né, para o usuário todas as suas insatisfações. Eu penso que tem uma questão do modelo institucional, né, que requer algumas modificações, sim, até porque recentemente, né, pelo Conselho Federal de Medicina, a gente tem a abordagem paliativa aí, reconhecida. E isso faz com que as instituições hospitalares precisem rever seus conceitos e abrir um novo modo de interação entre essas subjetividades aí do profissional de saúde com a rede paciente-família. Tem a questão também, Paulo, acho que do sistema em si que a gente vive hoje, assim que eu penso também capitalista e toda essa coisa, não do capitalismo em si que seja uma coisa ruim e tudo mais, mas o capitalismo é extremamente individualista, as pessoas querem dinheiro, as pessoas querem correr atrás de metas e um monte de coisa, que o próprio sistema é assim, e muitas vezes acabam esquecendo de cuidar de si, né, para poder depois cuidar dos outros. O nosso sistema por detrás disso tudo que você falou também é algo que contribui, né? Sim, até porque, conforme a gente já conversou lá no começo, tem uma questão do condicionamento herdado, né? O sistema capitalista é um modelo ao qual a gente vem apenas reatualizando, a meu ver. Né? E termina fazendo com que a coletividade, né, de uma forma condicionada, termine perpetuando essa modelagem. A mesma ideia. A gente tem aqui uma última pergunta, né, da Joelma Silva de Niterói. Já vi uma reportagem sobre o PLACE, de onde veio essa ideia e essa forma de abordagem hospitalar. Quer saber a origem dessa ideia? Bom, o modelo veio, né, por parte de um diretor médico do PLACE, que se pautou no modelo canadense. Né? Até porque no exterior é muito comum essa prática de abordagem de cuidado, né, focado na subjetividade. Tá? E ele, a partir do momento em que ele foi conhecer o modelo canadense, ele achou interessante essa proposta, né, do hospice, né, ou seja, um lugar onde as pessoas tenham para poder morrer, né, e morrer com qualidade de morte. E a partir desse modelo hospice foi se estruturando essas novas formas de atuação. Tá? Mas a gente sabe que tanto Inglaterra, que a gente tem, né, o Christopher Hospice, é um modelo bem interessante, que até hoje faz com que as pessoas busquem, né, essa abordagem do paliativo, mas ela vem basicamente daí. Né? E aí ele trouxe, né, montou um projeto, trouxe o projeto, e o projeto hoje é a PLACE. Bom, tomara que isso, né, se perpetue pelo país para poder amenizar um pouco. Mas na sua opinião, Paulo, o que você acha assim, que é um grande desafio para a gente para ter um cuidado mais humano na área da saúde aqui no Brasil? Na minha opinião, o maior desafio é o autoconhecimento. Nós estamos tão preocupados em estar voltados para fora, né, e correndo alucinadamente em cima daquilo que se diz que deve ser feito, que a gente esquece de fazer esse contato interno. Né? E eu penso que nós, profissionais de saúde, não fomos acostumados a estar, né, se autoconhecendo e autocuidando-se. Para depois cuidar dos outros. Para poder depois cuidar do outro. Então, para mim, esse é o maior desafio. A partir do momento que eu, como indivíduo, passo a me conhecer melhor, automaticamente eu vou tratar o outro de uma forma melhor. E aí, só para ficar claro para a gente, lá no hospital, você também atua com a equipe de profissionais.
É isso, ajudando eles. Sim, sim. Na verdade, assim, muitas vezes, quando o paciente chega, né, a equipe, ao receber, né, tem todo um manancial de ansiedade, de otimismo, de expectativas, né? Porque isso faz parte, é inerente à nossa subjetividade. E muitas vezes a gente precisa acolher essa equipe no sentido de centrar a realidade de vida daquele paciente, a dinâmica daquela família, a expectativa do paciente, que nem sempre corresponde com a expectativa da equipe, né? Então é como se a gente fosse fazendo sempre uma readequação, né? E propondo formas de estar lidando com aquele universo, né? De maneiras que não se criem barreiras, de maneira que se minimizem resistências. Muito bom. Então agradeço a Paula Camargo, mestre em Psicologia pela PUC, e agradeço a vocês que assistiram ao nosso programa, agradecemos aos nossos apoiadores e toda a nossa equipe, e espero que vocês tenham gostado desse programa Espaço Aberto para a Saúde, tema humanização e cuidados extensivos. Encontro vocês no próximo programa.